Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso, gracioso nosso Deus, Pai. Muitas pessoas deste mundo, dentre essas pessoas, o Senhor nos chamou primeiramente para nos salvar e nos considerou como seus filhos e fez com que nós pudéssemos receber o seu ensino e o seu cuidado dentro da sua igreja, para que nós pudéssemos ter a esperança eterna realmente nessa vivência de entrar no reino do Senhor Deus. Então hoje também nós, irmãos santos que recebemos a salvação pelo seu sangue, norte, sul, leste, oeste, todos estão reunidos em um lugar para aprender a sua palavra e estando em uma comunhão santa, e o Senhor Deus estar ajudando nesse trabalho, eu agradeço verdadeiramente. Nesse tempo agora, através da palavra do Senhor Deus, que o coração de cada uma pessoa, que o Senhor Deus possa estar renovando, e que o Senhor Deus possa ajudar, que possa receber a transformação através da sua palavra. E com certeza que o Senhor Deus possa nos mostrar, nos manifestar o que é a vontade do Senhor. Que nós possamos ter o restante da nossa vida como uma vida de obediência ao Senhor Deus. Os santos irmãos que não puderam estar aqui hoje, que o Senhor Deus possa estar preenchendo com a sua graça. E entre nós, as pessoas que estão com medo da doença, com a saúde debilitada, no meio do sofrimento, que o Senhor Deus possa estar junto com eles. E através da mão santa, justa do Senhor, que o Senhor possa estar segurando eles, para que eles possam depender mais do Senhor Deus para viver uma vida santa diante do Senhor. Que nenhuma pessoa entre nós seja perdida nesse caminho, Senhor Deus, que o Senhor Deus possa estar ajudando nisso. E nesse tempo agora também, dentro do retiro de acampamento da Galileia, que o Senhor Deus possa estar ajudando. O retiro de verão do acampamento, realmente muitas pessoas estão reunidas e o Senhor Deus está ajudando. E dentro dos espíritos que estão reunidas, que nenhuma se perca, mas sim todas recebam a salvação e que ao partirem daquele local, realmente o trabalho, o poder do Senhor Deus possa ser manifestado grandemente. Nós pedimos mais nesse tempo. Então também para as pessoas que realmente pregam o Evangelho, que estão pregando a sua palavra, que o Senhor Deus permita maior força, o seu poder, para que eles possam dizer um momento bem consolidado a sua palavra para aquelas pessoas. E todas as mãos realmente trabalhosas, os trabalhos voluntários que estão acontecendo naquele local, que o Senhor Deus possa estar ajudando. E todo esse tempo nós dependemos do Senhor. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia, Lucas capítulo 5. Lucas, capítulo 5, desde o versículo 1, eu irei ler. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem o ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito.
E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Então, desses versículos, o versículo 4 e 5, vamos ler todos juntos novamente. 1, 2. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, muito obrigado. Então, como vocês todos já sabem muito bem, o sexto tempo do acampamento, o retiro de verão, está acontecendo. Agora, pela manhã, nesse tempo, é o momento onde o evangelho é evidenciado. Então, muitas pessoas hoje também participaram. No relatório de ontem à noite, disse que a inscrição antecipada foi de 7.255, inscrição no local 748 e outros números de pessoas 1.036 e então no total 9.039 pessoas. No local de retiro de verão Gwangju, é difícil eles terem um dormitório para 7.200 pessoas. Então, o número de pessoas estarem dormindo passaram desse número de 7.200, o que já mostra que é difícil. Então, eu acredito que nesse momento deve ter por volta de 8.000 pessoas naquele local de residência. Então, as pessoas estarem no dormitório de 7.200 no máximo e terem mais de 8.000 pessoas, realmente eu penso que é realmente uma grande graça de Deus. Eu fico pensando como é que eles dormiram, mas acredito que realmente o Senhor Deus permitiu a graça para eles dormirem bem e agora pela manhã estão ouvindo a palavra. Então eu espero que realmente muitas pessoas possam receber a salvação e que possam voltar para suas casas. Então que hoje de manhã possa acontecer um trabalho grandioso diante do Senhor Deus. Então hoje pela manhã, então uma palavra, realmente depender na palavra, confiando na palavra. Eu pretendo ter isso como tema. Nós olhamos aqui no capítulo 5, versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, esse é a confissão, o testemunho de Pedro. O Senhor Jesus disse para Pedro para ir para alto mar para pescar, jogar as suas redes. Mas Pedro, ele disse que se esforçou a noite toda, mas não havia nada que tivesse apanhado. Mas pela palavra, realmente sobre a tua palavra lançarei a rede. Então Pedro, ele dependendo da palavra do Senhor, ele foi para o fundo e jogou as suas redes. E a rede estava quase para rasgar e muitos peixes foram pegos. E 2 barcos foram totalmente enchidos, que estavam quase ao pique. Então Pedro, ele por ter dependido da palavra do Senhor Deus, ele ter jogado as suas redes, o Senhor Jesus realmente mostrou de forma exata e ele descobriu que Jesus era o Messias. Antes ele chamava Jesus de Mestre, depois ele chamou Senhor. Então, se olharmos nesse trabalho, ele descobriu realmente, verdadeiramente, que o Senhor Jesus era realmente o Messias. E ele realmente está na frente desse Senhor Jesus. Ele descobriu que também ele era um pecador. Então, ele descobriu quem é o Senhor e descobriu a si mesmo. Então, ele teve uma relação tão forte com o Senhor, realmente um acontecimento muito grande. E através do Senhor, agora, ele se tornou um pescador de homens, recebeu essa promessa do Senhor. E Pedro, ele largando todas as coisas, ele seguiu o Senhor e o restante da sua vida foi utilizado uma vida de forma preciosa. Então todas essas coisas, elas terem acontecido, o início disso tudo é estar realmente sobre a tua palavra, é confiando na palavra do Senhor. Então ele ter confiado nessa palavra do Senhor, realmente isso foi o ponto principal para a vida de Simão Pedro. Realmente foi a maneira de ele seguir o Senhor e ser utilizado pelo Evangelho.
Então, uma pessoa, ela confiar na palavra, realmente isso é um problema muito importante para se pensar, porque uma pessoa receber a salvação, quando uma pessoa ela depende da palavra da Bíblia, realmente ela pode receber a salvação. E após receber a salvação, você conseguir viver bem a vida de fé, quando você depende bem realmente da vida de fé, depende bem da palavra, então sua vida de fé pode ser resistente, pode ser forte. Por você depender da palavra, a sua vida de fé é realmente estabelecida firmemente. Quando você depende da palavra, você pode ser utilizado pelo Senhor Deus. E quando você está diante do Senhor Deus, também pode receber o prêmio eterno. Mas mesmo que tenha recebido a salvação, se você não confia, não depende da palavra do Senhor Deus, o restante da sua vida é uma vida realmente sem valor, sem sentido. Tá, após receber a salvação, se você não depende da palavra do Senhor, o restante da vida dessa pessoa é uma vida realmente sem significado. E então, uma pessoa, ela ouvir a palavra do Evangelho, mas não crer, essa pessoa, quando estiver diante do Senhor, através daquela palavra, ele será julgado e ele irá para o inferno eterno. E então, uma pessoa, ela mostrará uma maneira dela realmente diante da palavra. Isso é algo muito importante. Ela está dependendo da palavra ou não está confiando na palavra. Se ela vive realmente pendurada à palavra ou ela despreza a palavra. Então, dependendo de todos esses fatores, a vida dessa pessoa ela é decidida diante do Senhor. Então, hoje, nós estamos confiando na palavra. Realmente, eu pretendo colocar como tema para que nós pudéssemos estudar e ter um aprendizado diante do Senhor. Com o passar desse acampamento, retiro de verão, muitas pessoas receberam a salvação. E eu acredito que existem muitas pessoas novas que vieram para receber a salvação. Então, essa vivência de você depender da palavra do Senhor Deus já que é importante. Então, dependendo da palavra do Senhor Deus, nós queremos aprender o que é se confiar da palavra do Senhor Deus como a Bíblia em um todo. Então, não é uma palavra que somente é ajuda para as pessoas que receberam a salvação, mas eu também penso que realmente será de grande ajuda para as pessoas que acabaram de receber a salvação também. Então, primeiro vamos pensar no ambiente, nesse local, nessa situação que aconteceu. Primeiramente, o Senhor Jesus, inicialmente, ele foi para o lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, e quando foi para esse lago de Genezaré, esse lugar tinha 2 barcos, e dentre os 2 barcos, o Senhor ele subiu para um dos barcos, onde os pescadores estavam lavando suas redes, e o barco que ele subiu era o barco de Simão. Simão significa Pedro. O Senhor Jesus, ele ao subir nesse barco, ele pediu para Pedro para que pudesse afastar realmente da beira da praia, para que pudesse ensinar a palavra para as pessoas que estavam na terra. E o Senhor Jesus, após pregar toda a sua palavra, ele pediu para Pedro levar o barco para o alto mar para pescar. Pedro, ele havia usado toda a experiência dele e todo o conhecimento dele de pescador e largou de lado e foi obedecendo a palavra do Senhor Deus para pescar. E o resultado disso tudo é que a rede dele realmente conseguiu pegar muitos peixes a ponto de se romperem. Então Pedro, após essa situação que aconteceu, esse acontecimento, ele conseguiu perceber que o Senhor Jesus era o Senhor, era o Messias. E assim ele recebeu a grande promessa do Senhor de que ele seria o pescador de homens e também ao seguir o Senhor Jesus, ele foi utilizado ao restante da vida dele de forma graciosa. Pedro, realmente através da palavra do Senhor, ele ter derrubado as suas redes, jogado suas redes ao mar, lançado suas redes ao mar por causa da palavra. Isso é realmente o ponto principal da vida, da mudança de vida dele. Então Pedro, pensando nisso, ele representa uma pessoa que representa todas as pessoas que receberam a salvação. Pedro, por depender da palavra do Senhor, por ter pescado, jogado suas redes, ele foi utilizado pelo Senhor. Então, da mesma maneira, uma pessoa, quando ela está dependendo da palavra do Senhor Deus, a vida dessa pessoa também se torna um ponto realmente de grande mudança e possa ser utilizado o restante da sua vida para a palavra do Senhor. Então, você depender da palavra do Senhor Deus, isso é algo muito importante.
Após recebermos a salvação, o que será que é muito importante? Dentro da vida de fé, o que é muito importante é você depender da palavra do Senhor. Então, você está dependendo da palavra do Senhor Deus ou você não depende? Então, o restante dessa vida dessa pessoa, ela vai ser definida através da palavra. Então, por que você confiar na palavra é algo tão importante? Então, vamos pensar em algumas coisas. É porque a palavra unicamente é eterna. Então, vamos trocar Isaías capítulo 40 na Bíblia. Isaías capítulo 40, versículos 6 ao 8. Vamos ler todos juntos. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, Isaías capítulo 40, desde o versículo 3 ao 8, são as palavras profetizando sobre o João Batista. O João Batista veio primeiramente antes do Senhor Jesus, e ele veio para receber o Senhor Jesus, para que o povo pudesse recebê-lo. É o homem que iria preparar o caminho diante do Senhor, e aqui já está profetizado. E a palavra que esse João Batista ele diria para o povo, o que ele irá clamar, está escrito do versículo 6 ao 8. Então aqui fala sobre a mensagem do João Batista, e somente são duas coisas. Então as coisas que são eternas e as coisas que não são eternas. Ele manifesta, testemunha essas duas coisas. Então se olharmos aqui, existe uma palavra assim. Versículo 6, bem no final. Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, e cai a flor. Então, se olhamos no versículo 8, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, se olharmos aqui, toda a vida é como a erva. Então, no final, o ser humano não é eterno. Então, toda a carne. Não é a carne de uma pessoa que é pobre, é somente a carne das pessoas que não aprenderam? Não. Realmente todas as pessoas que nasceram de Adão, todas as pessoas deste mundo são as pessoas como erva. Então, as pessoas que realmente vão viver, somente por algum instante irão desaparecer. Porque realmente aqui fala, seca-se a erva e cai a flor. A erva, mesmo parecendo que está verde, ela logo se seca. A flor dessa erva, ela pode ser muito bonita. Mas também a essa flor, quando passar um tempo, ela também vai cair. Então, se olharmos aqui, se olharmos no sexto andar, nós temos uma flor bem bonita que ela floresceu. Mas passando nesse calor tão quente, elas morreram. Então, até essa roupa não conseguiu sustentar esse calor do verão. Então, como a erva ela seca e cai a flor, da mesma maneira, tudo no fim vai morrer. Tudo é em vão. Então, por isso, ele fala que esse povo, na verdade, é a erva. Então, não é somente o povo de Israel, mas sim todas as nações. Tudo neste mundo são como a erva. Então, mas todas as coisas são coisas realmente que só existem para esse momento e irão desaparecer, mas existem coisas eternas. O que? Que é a palavra do nosso Deus, subsiste eternamente. A única coisa que é eterna aqui é a palavra do Senhor Deus. Então a vida ao nascer, passar um instante, logo morrerá. Então essa vida que estamos vivendo, esse céu e terra, tudo que nós estamos vendo nessa criação, parece que é eterna, mas daqui a um instante também isso tudo desaparecerá.
Se olharmos em Apocalipse, capítulo 21, ele fala que eu vi o novo céu e a nova terra. Tudo se passaram e até o mar não existia mais. A vida é curta. E realmente todo o céu e terra criada pelo Senhor Deus nessa nossa vida vão desaparecer. Tudo são coisas em vãs que irão sumir. Mas essas coisas em vão, essas coisas que irão desaparecer com pouco tempo. Nós estamos cercados dessas coisas. Mas existe uma coisa eterna que não irá desaparecer. E o que é isso? É que a palavra do Senhor Deus ela será eternamente. Quer dizer que a palavra do Senhor Deus somente, unicamente ela vai existir. Ela é eterna. Então se olharmos aqui, ele falar que subsiste eternamente, quer dizer que eternamente ele existe. Todas as coisas elas são passageiras neste mundo, mas a palavra do Senhor Deus é eterna. Então quer dizer que essa palavra ela vai estar continuamente até no reino do Senhor Deus, porque a palavra ela é eterna. Se olharmos em 1 Pedro, capítulo 3, nós podemos ver que a palavra do Senhor Deus ela é estabelecida eternamente. Quer dizer que o Evangelho do Senhor Deus existe mesmo com o passar dos séculos. Se olharmos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados e não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vós foi evangelizada. Sim, a palavra do Senhor Deus ela é eterna, e a palavra do Evangelho que está dentro dessa palavra ela é eterna. Então somente a palavra do Senhor Deus ela existe mesmo com o passar dos tempos. Somente a palavra que é eterna. Então se olharmos aqui, ele fala que eternamente será estabelecido. Então quer dizer que eternamente está de pé. Então nós podemos pensar dessa maneira. É por isso que se olharmos em inglês, ele fala stand forever. Quer dizer que eternamente está de pé. Realmente muitas pessoas realmente podem rasgar a Bíblia querendo acabar com isso. Podem juntar as Bíblias para queimarem. Muitas pessoas atacam a Bíblia. Muitas pessoas mesmo na peste ou no sofrimento. Realmente pode acontecer o que acontecer. Realmente essa palavra não irá desaparecer. Ela sempre estará restante. Realmente, enquanto existe a palavra, realmente não existe nenhuma pessoa que pode acabar com ela. Porque o Senhor Deus, já que é um Senhor eterno, isso pode ser feito. O Senhor Deus é eterno, não é? Se olharmos em Salmos, capítulo 90, versículo 2, antes das montanhas serem existidas, serem criadas, antes de toda essa terra ser formada, o Senhor diz, do eterno à eternidade, Ele é um só neste mundo. Realmente, antes de nós nascermos, as montanhas e os mares já existiam. Mas todas essas coisas, antes mesmo de serem criadas, o Senhor Deus já existia. Então o Senhor Deus também ele existe. E a qualquer momento esse céu e a terra irão desaparecer. Mas o Senhor Deus é um Senhor que está eternamente. É um Senhor Deus da eternidade para a eternidade que ele existe. Realmente essa é a palavra que saiu da boca do Senhor. É por isso que essa palavra também é eterna. Então essa palavra... realmente ela foi dita pelo Senhor Deus. Realmente todo o Criador poderoso. Realmente, mesmo que todos os homens eles ataquem, tentam destruir a Bíblia eternamente ela vai estar resistente e existindo. Então como é que uma vida, realmente uma coisa passageira pode se tornar algo eterno? Só existe um único método. Quando você se ajunta à palavra, se conecta com a palavra eterna, realmente pode se tornar eterna também. Todas as coisas deste mundo são como a erva. Então como é que uma coisa passageira pode se tornar realmente uma vida, algo eterno? É você estar junto com o Senhor Deus eterno, com a palavra eterna do Senhor Deus. Quando você se conecta a isso, você pode se tornar uma pessoa eterna também. É por isso que em Apocalipse capítulo 2 diz que realmente a promessa do Senhor Deus é a vida eterna. É quando nós estamos conectados ao Evangelho do Senhor Deus, quando nós temos uma relação boa com o Senhor Deus, então nós podemos ter realmente essa vida eterna. Como vimos em Lucas capítulo 5, Pedro, ele disse, mestre, então temos nos esforçado a noite toda, mas não apanhamos nada. Mas realmente pela palavra do Senhor, dependendo da palavra do Senhor Deus, eu lançarei minhas redes.
Então, realmente, com a palavra de Pedro, nós podemos aprender algo. Realmente, a noite toda ele se esforçou, mas não teve nada que ele tivesse apanhado. O que isso quer dizer? Que é realmente ele, uma vida que não tem relação com o Senhor, que não tem ligação com o Senhor Deus, perde todas as coisas. Não existe nada, é uma vida vazia. Então, quer dizer que não existe nada que resta. Então, está ensinando que é uma vida que nada sobra. Então, mas se olharmos em Pedro, realmente Pedro, ele se tornou realmente aquela pessoa que se conecta à palavra do Senhor Deus. Pela palavra, por crer na palavra do Senhor, eu jogarei as redes, lançarei as redes ao mar. E pela primeira vez na vida do Pedro, com certeza ele pegou um peixe realmente naquela quantidade. E através daquele acontecimento, tudo isso foi feito porque o Senhor que ordenou isso para ele, era o Messias que disse para ele. E ele, sabendo que era o Messias, mas também descobriu que ele realmente é um pecador, em perdição. E por crer na palavra do Senhor e ter seguido o Senhor, ele pode ter uma mudança na sua vida. E como é que Pedro pode se tornar uma pessoa espiritual, uma pessoa eterna? Porque o restante da vida dele, ele gastou a vida dele, porque a vida de realmente viver eternamente pela glória do Senhor Deus, porque é uma palavra, é uma vida que se conectou à palavra do Senhor Deus, que conectou eternamente com a condução do Senhor. Se olharmos em João capítulo 4, aparece a mulher de Samaria, que ela é casada com 6 homens. E o Senhor Jesus disse, realmente, aquele que tomar dessa água, realmente sentirá a sede novamente. Mas aquele que tomar da água que eu der, realmente terá a água que... Realmente a vida, a água de vida que transborda. Então aquela mulher da Samaritana era uma vida realmente com sede, que não tinha nada. Mas aquela mulher samaritana, ela descobriu que o Senhor Jesus era o Messias. E por ter se conectado com o Senhor, quando conectou a palavra do Senhor, ela se tornou num ser eterno. Então, Abraão, Isaac, Elias, apóstolo Paulo, todas essas pessoas, eles realmente eram vidas passageiras que são como erva como nós. Mas eles puderam se tornar uma vida que resta, uma vida eterna, é por causa da palavra que tinham conectados a ele. Somente a palavra do Senhor Deus é eterna. Vamos trocar na Bíblia, Salmos 119, versículo 89. Salmos 119, versículo 89. Versículo 89, vamos ler todos juntos. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, a palavra do Senhor permanece eternamente no céu. Vamos ler 152, versículo 152. Vamos ler todos juntos. Acerca dos seus testemunhos, soube desde a antiguidade que tu os fundastes para sempre. Então, por terem testificado essa palavra do Senhor Deus. Então, os testemunhos da palavra do Senhor Deus representam a palavra do Senhor. Então, essas palavras que são testemunhadas desde a antiguidade, que os fundastes para sempre, quer dizer que eles estudam, eles aprendem sobre essa palavra do Senhor, descobrindo que o Senhor, ele fundou desde para sempre. Então, realmente, no meio de todo esse ensinamento, aprendendo a palavra do Senhor, ele descobriu que a palavra do Senhor, ela foi estabelecida para ser eterna. Ele conseguiu compreender algo muito importante. Conseguiu descobrir o que é eterno. Descobrindo o que é eterno, quando você está conectado com essa coisa eterna, você pode se tornar uma vida realmente abençoada, graciosa. Então, mas por que a palavra do Senhor Deus, ela é tão importante assim? Porque é uma maneira do Senhor Deus ele se manifestar para os homens. É por isso que ele manifestou a sua palavra. Então vamos procurar Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Versículo 1 e 2. Vamos ler todos juntos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Estou falando muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
Então, o Senhor Deus, desde antes, através da palavra, Ele nos falou com os homens. Então, no Antigo Testamento, muitas das maneiras, muitas formas, de muitas maneiras diferentes, o Senhor Deus botou para esse povo aprender a palavra do Senhor. E por fim, agora, Ele nos fala através do seu Filho. E assim, que nós pudéssemos saber que esse Senhor Jesus, realmente Ele, o Filho unigênito do Senhor, veio como carne para este mundo através do Espírito Santo. E Ele pregou essa palavra, a vontade do Senhor Deus. Então o Senhor, Ele já disse antecipadamente para nós. E Ele tem enviado Cristo também, Ele já nos contou sobre isso. Então, em Hebreus capítulo 1, quando nós olhamos isso, então toda essa promessa realmente do Senhor Deus, quer dizer que representa a forma e a sombra do Senhor Jesus. Então, a pessoa que é o real é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus é a maneira realmente para manifestar o homem para diante do Senhor Deus, para que possam se conectar ao Senhor Deus. E assim o Senhor Deus manifestou que isso é a palavra do Senhor Deus que intermedia. Então, é por isso que o homem precisa depender somente da palavra do Senhor Deus. E por que é necessário depender da palavra do Senhor Deus? Porque o Senhor Deus manifestou essa palavra. Então, as pessoas, elas dependerem dessa palavra é muito importante. Vamos procurar Salmo 138, versículo 32. Salmo 188, versículo 2. Versículo 2. Vamos ler todos juntos. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela sua benignidade, e pela tua palavra, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. O escritor desses salmos é Davi. E Davi, ele, por ser inspirado pelo Espírito Santo e ter testificado, é que toda a palavra do Senhor Deus ela foi exaltada sobre todos os outros nomes, acima de todos os outros nomes. O nome é o que representa a si mesmo. Então, se fala Shin Yong-chul, não é importante o nome, mas sim é o nome o que representa aquela pessoa. Então, o nome do Senhor Deus, ela representa a si mesmo. Então, o nome do Senhor, então realmente Jeová, como é realmente extremo. Aquele que existe por conta própria, aquele que pode fazer o mundo existir, aquele que pode cumprir toda a promessa. Jeová Elohi, Deus do poder. É algo impressionante. Jeová Iré, Senhor Deus que prepara. Jeová Rapaz, Deus que cura. Jeová Shalom, Deus da paz. Jeová Nissi, Deus que traz a vitória. Por isso que se olharmos aqui, ele fala, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Todos os nomes do Senhor, realmente são vários nomes para o Senhor Deus. E realmente todos esses nomes do Senhor Deus representam o Senhor. E o Senhor, seu santo, realmente eterno, realmente tão honroso e glorioso. Por isso que ao olharmos em Salmos 8, versículo 9, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. O nome do Senhor Deus é admirável. Se olharmos em Salmos capítulo 9, versículo 2, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O Senhor Deus, já que Ele é tão realmente o Altíssimo em si, então Ele representa o nome do Senhor Deus, realmente esse grande Senhor. Eu cantarei louvores ao teu nome. Salmos 34, 3 fala, engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. O nome do Senhor Deus verdadeiramente é admirável, realmente é surpreendente. O Senhor Deus, por ser surpreendente, realmente nós precisamos exaltar esse nome do Senhor Deus. Exaltar é algo normal. Salmo 72, versículo 19 fala, e bendita seja para sempre o seu nome glorioso. Então, realmente, já que o Senhor Deus, esse nome glorioso, Ele é realmente glorioso. E então, esse Senhor Deus, realmente, dentre todos esses nomes, o Senhor Deus, Ele exaltou a sua palavra. Então, isso realmente é algo, realmente uma palavra impressionante. Então, quando eu falo alguma coisa, realmente a palavra que nós ou eles falamos, realmente são palavras que podem ser diferenciadas. Então, realmente, o pecado ele está à frente das minhas palavras e o pecado ele está acima das minhas palavras. Realmente, todas as coisas ditas como um pecado, realmente o pecado sempre está à frente das palavras e acima
realmente das nossas palavras. Mas a palavra do Senhor Deus, eles estão todos abaixo da palavra do Senhor Deus, e o Senhor Deus está na frente de todas essas coisas. Mas o Senhor Deus, por que ele desceu para baixo dessa sua palavra? Então, porque essa palavra do Senhor Deus realmente é uma maneira de manifestar o seu trabalho, realmente diante do Senhor Deus. Quer dizer que ele também recusou ouvir a palavra do Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus, ele também levantou a sua voz, não é? Então, vamos trocar Lucas capítulo 16 na Bíblia. Lucas capítulo 16, versículo 17. Vamos ler todos juntos. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então, se olharmos em hebraico, nós podemos ver que realmente a língua, elas estão fomentadas e fundamentadas em outras línguas. Então ele fala, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então realmente é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Esse tio, ele foi representado, realmente foi comparado com este mundo todo. Realmente a palavra do Senhor Deus não foi comparada a este mundo, mas sim, das 66 livros realmente da Bíblia, não foi um livro comparado ao mundo. E também realmente não foi uma palavra, uma frase da Bíblia que foi comparada com este mundo. Não foi nenhuma letra, não foi nenhuma sílaba, nada desse coisa. Realmente, uma letra que foi manifestada, realmente um pedacinho dessa letra foi comparado com toda a criação. Quer dizer que essa palavra do Senhor Deus, como é que ela manifesta que a palavra do Senhor Deus é tão surpreendente, tão grandiosa? Então por isso que nós precisamos realmente manifestar, elevar a palavra do Senhor Deus. É por isso que todas as pessoas, elas representavam o Senhor. Então, ser dependente dessa palavra do Senhor Deus, quer dizer que essa palavra, realmente pela sua importância, as pessoas que pregam essa palavra, elas são representadas como deuses. Vamos trocar João capítulo 10. Versículo 34 e 35. Vamos ler todos juntos. Respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Então, as pessoas que receberam as palavras do Senhor e podem divulgá-las são chamadas deuses. Então, Moisés, ele era como se fosse um deus para pregar a palavra para as pessoas do Egito, porque ele anunciou a palavra do Senhor no Egito. Então, para o faraó, Moisés era como se fosse um deus. Não é um homem ser um deus, mas sim realmente uma pessoa que anuncia essa palavra por causa da importância da palavra, disse que é como um deus. Então, o Senhor Jesus também, ele exaltou a palavra do Senhor Deus, e todos os escritores da Bíblia, eles exaltaram a palavra de Deus. Pedro também. Todas as coisas que ele ouviu do Senhor Deus estavam adiante das coisas que ele havia visto. Vamos ver 1 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. Do versículo 16, eu irei ler. Versículo 16, eu irei ler. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Versículo 19, vamos ler todos juntos. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações.
Em tempo de vida do Senhor Jesus, o Senhor Jesus havia contado sobre o segundo advento. Em Mateus capítulo 17, Lucas capítulo 9, se olharmos nessas palavras, ele já mostrou para eles como aconteceria realmente o segundo advento. Porque ele se transformou, e a roupa dele brilhava, e ele estava conversando com Moisés e Elias. E mostrou isso para João, Jacó e Pedro. E realmente, Pedro e João, eles viram esse Senhor Jesus sendo transformados. É por isso que do versículo 18 e 19, eles estão mostrando que a forma do Senhor, ele estar subindo aos céus e descendo, realmente, Pedro e João, apóstolos, eles viram isso. Por isso que no versículo 16, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então, sobre essa vinda do Senhor Jesus, realmente essa imagem tão gloriosa, eles viram. Eles viram. Eles terem visto isso não é algo surpreendente. Eles estarem no Monte da Transfiguração. Eles terem vindo o Senhor Jesus realmente mudando. Eles verem a roupa brilhar. Ele veio o Senhor Jesus conversando com Moisés e Elias. Eles estavam naquele lugar. Vamos imaginar como isso deve ser surpreendente. Então, para todos os lugares que eles forem, eles vão andar testemunhando, não é? Então, Pedro viu isso. Então, mas vamos ver o versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas. Então agora existe uma palavra dos profetas que é muito mais firme. É algo mais firme. Por que é algo mais firme do que algo que eles viram com os próprios olhos? A profeta é muito mais certeira. A palavra é muito mais evidenciadora do que a própria coisa que ele viu. Porque Pedro colocava a palavra na frente de todas as coisas. Ele exaltava a palavra do Senhor Deus. Mas no nosso tempo agora, as pessoas, as coisas que eles viram, as coisas que eles experimentaram, as coisas que eles sentem, eles colocam como se fosse a verdade. Mas tudo isso é falso. Diante de todas as coisas, a palavra deve ser verdadeira. Não pode existir nada que pode estar em frente à palavra. Então o Senhor realmente mostrando para Pedro, o Pedro ganhou uma maior certeza na palavra do que as próprias coisas que ele viu, porque a palavra estava diante da vida dele. Realmente o Senhor Jesus, ele tem mostrado, realmente o Senhor Deus tem mostrado várias promessas da vinda do Senhor Jesus. Ele, por ter crido naquela promessa, por ter a certeza que aquela promessa seria cumprida. Então toda aquela palavra, elas são maiores do que todas as coisas que Pedro viu. É por isso que isso é importante. Paulo também ele manifestou, então em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Paulo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então realmente não precisa passar além do que está escrito. Paulo, realmente todos aqueles que eram seus companheiros, ele disse isso. Por que nós devemos confiar na palavra? Porque todo o nome do Senhor Deus foi exaltado por essa palavra. É uma palavra que o Senhor Jesus exaltou. Todos os apóstolos que já passaram, eles exaltaram essa palavra. Então o que nós devemos fazer conforme essa palavra? Nós também devemos descer sobre essa palavra, abaixo dessa palavra, para obedecer. Essa é a forma correta, não é? E então, por que nós devemos depender da palavra do Senhor? Então, por que toda a palavra do Senhor Deus é verdadeira? Vamos procurar Salmos 12, versículo 6. Salmos 12, versículo 6. Salmos 12, versículo 6. Vamos ler todos juntos. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. A fornalha de barro é para estar refinando a prata. Nessa fornalha de barro, ele tem entrado 7 vezes ter saído. Quer dizer que todas as impurezas foram destruídas, sumiram dessa prata. Porque o número 7 é um número perfeito. E então, a palavra do Senhor Deus, ela é realmente pura. Todas as palavras do Senhor é pura. Então realmente não existe impurezas na palavra do Senhor Deus. Não existe coisas imprestáveis da palavra do Senhor Deus.
todas as coisas imprestáveis, será que o Senhor Deus colocou nessa Bíblia? Então, já que realmente está cheio de impurezas, nós devemos eliminar nós mesmos? Não é preciso disso, porque o Senhor Deus, Ele colocou dessa palavra somente as coisas necessárias a nós. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a palavra do Senhor Deus é divinamente inspirada pelo Senhor. E em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia de escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Todas as palavras, profecias da Bíblia, elas foram recebidas do Senhor Deus e ditas. E em Isaías capítulo 34, versículo 16, buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas faltará, ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. Então não existe nada que falte. Então pensem muito bem, a nossa vida de fé, depois de recebermos a salvação, a vida de fé que estamos vivendo, todas as coisas que é necessário o Senhor Deus colocou dentro dessa palavra. Realmente o que tem problema na nossa vida de fé, realmente todas as respostas estão escritas na Bíblia. O Senhor Deus, realmente Ele não tem escrito na Bíblia porque não precisamos saber. E então, é por isso que não existe impurezas dentro da palavra do Senhor Deus. A palavra do Senhor é pura. Realmente, se existisse impureza na palavra do Senhor, nós não iríamos saber, nós iríamos ter que começar a diferenciar o que é puro e o que é impuro, não é? Então seria algo muito insensato. Mas o Senhor, Ele disse o quê? Que as suas palavras são puras. Realmente não existe nenhuma impureza. Toda a palavra do Senhor Deus é escrita com toda a pureza, pela inspiração do Senhor. Quer dizer que todas as palavras, todas as letras, todos os temas foram determinados pelo Senhor Deus. Então, a palavra, ela ser detalhadamente verificada e escrita, não foi interpretação própria de alguém. É por isso que na Bíblia, ela falar no infinitivo, ou ser no futuro, ou ser em pretérito. Isso é um problema, realmente uma situação muito importante que nós devemos verificar. Se é singular ou plural na hora de expressar, isso é muito importante. Na Bíblia, as coisas que não são importantes, elas não existem. Mas realmente dentro da Bíblia existe uma diferença do que é mais importante e o que é menos importante. Existem coisas que devemos sobrepor na frente de todas as coisas, mas tudo realmente é importante e puro, porque o Senhor Deus nos permitiu. Vamos procurar na Bíblia, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 32, versículo 31 e 32, vamos ler todos juntos. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lidos o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. No tempo do Senhor Jesus havia uma associação, um grupo de pessoas que chamavam turbas. Eles não acreditavam em ressurreição. Então essas pessoas, turbas, eles não acreditavam nos 39 livros do Antigo Testamento todos, mas sim eles somente pensavam que o verdadeiro era de Moisés. Então para eles, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos esses 5 livros de Moisés são os livros verdadeiros, e o restante não era a Bíblia. Eles pensavam dessa maneira. E então eles tentavam aprender, compreender toda a palavra de Moisés, mas dentro dos livros de Moisés não tinha ressurreição. É por isso que eles não acreditavam em ressurreição. Por isso que quando o Senhor Jesus ele veio, essas turbas eles começaram a falar para o Senhor Jesus, atacando, dizendo que não existia a palavra sobre ressurreição. E então o Senhor Jesus disse para esses homens que realmente falavam que a ressurreição não existia. Então, sobre o que o Senhor Jesus disse para eles? Êxodo do capítulo 3, versículo 6, foi dito pelo Senhor Jesus para responder no versículo 32. Então, vocês não sabem, mas na verdade, Moisés também, realmente, dentro da palavra de Moisés, existia sobre a ressurreição. Então, olhem bem aqui no versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
Então, vocês não leram o Êxodo capítulo 3, versículo 6? O Senhor Deus, ele não é Deus dos mortos, mas sim Deus dos vivos. Então, as tribos ouvindo isso ficaram maravilhadas da sua doutrina. Em Êxodo capítulo 3, versículo 6, dizendo a Moisés, disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando o Senhor ele disse sobre essa palavra, Abraão já estava morto. Naquele tempo, Isaac também já estava morto. Jacó também era um homem já morto. Mas essas pessoas, mesmo sendo mortas, quando o Senhor Deus foi dizer para Moisés, porque disse, ele não falou, eu sou um Deus realmente sem ninguém. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mesmo que eles não estejam vivos aqui, eu estou com eles. Então, mas se realmente eles não fossem vivos, realmente se não houvesse a ressurreição, o Senhor Deus deveria dizer, eu sou somente o Deus, o teu Deus. Eu sou o Deus presente. Ele ia falar dessas palavras. Mas por que o Senhor Deus falou, usando o presente, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Porque existe a ressurreição. Então o Senhor Jesus, para as tubas, ele ter feito eles se calarem, terem se maravilhado dessa palavra, é porque não é do passado, não é um verbo que está no passado dizendo, eu era, mas sim agora está usando o presente, eu sou. Então a Bíblia é algo realmente inspirado pelo Senhor Deus. Então como é que os verbos foram utilizados? Realmente quais artigos foram utilizados? Realmente quais preposições? Tudo isso realmente conta. Realmente porque a palavra do Senhor Deus é pura. Então passando de toda a sabedoria humana, realmente a palavra do Senhor Deus está realmente inspirada e determinada nessas palavras. Realmente por que o ser humano deve depender da palavra do Senhor Deus? Porque toda a palavra do Senhor Deus, ela vai ser realizada. A palavra do Senhor Deus, não existe nenhuma que não tenha sido realizada, cumprida. Todas as palavras ditas pelo Senhor Deus, daqui a logo instantes, eles vão ser cumpridas. Já que essa palavra do Senhor Deus foi dada realmente com grande pureza e vai ser cumprida aos homens, eles precisam aceitar. Então vamos para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 18. Mateus capítulo 5, versículo 18. Vamos ler todos juntos. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhuma jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Antes de toda a criação desaparecer, realmente até um tio da lei, ela vai ser com certeza 100% não desaparecerá, não passará, mas sim será cumprida. Isso está escrito na palavra do Senhor Deus. Quer dizer que com o passar do tempo tudo vai ser cumprido. Em Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o Senhor Deus não é um Senhor que mente. Então, por que é uma pessoa que mente? Uma pessoa que fala e depois não cumpre essa palavra. Então, muitas pessoas elas não cumprem as palavras, não é? Então, não deixam de cumprir. Então, tem muitos momentos que eles prometem algo e não cumprem essa promessa. Tem vezes que fazem a promessa e não lembram da promessa. Então, o homem faz muito disso, mas o Senhor Deus não. O Senhor Deus, todas as palavras do Senhor Deus eles são exaltadas pelo seu nome. Por isso que todas as palavras do Senhor Deus que foram feitas do Senhor Deus, ele desce abaixo de suas palavras para exaltar e empurrar suas palavras em primeiro lugar. Se olharmos em Josué capítulo 6, agora o castelo de Jericó após ser destruído, Josué ele foi para, no versículo 26, para a fundação do castelo de Jericó. Ele disse para o povo de Israel, maldito diante do Senhor seja o homem, que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, sobre sua primogenitura a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Então ele profetizou dessa maneira. O Senhor Deus, através de Josué, ele já havia dito. Então todas as pessoas, por terem medo disso, nenhuma pessoa desejava reedificar ou construir suas casas sobre Jericó, que é amaldiçoada. Mas as pessoas sem medo aparecem por aí. Em alguns momentos aparecem pessoas que desprezam a palavra do Senhor Deus. Depois de 500 anos após esse acontecimento, se olharmos em 1 Rei, capítulo 16, versículo 33 e 34, aparece uma pessoa que não tem medo. O homem chamado Iel, o Betelita, ele despreza a palavra do Senhor Deus e edifica Jericó.
Então, no momento quando ele colocou a fundação, o seu filho primogênito morreu. E quando ele colocou as suas portas, ele perdeu o seu filho caçula. Então, porque se o Senhor Deus ele pôs essa palavra, isso irá acontecer verdadeiramente. É por isso que se nós formos para a terra de Jerusalém, a fundação de Jericó, aonde está o castelo de Jericó, ninguém vai construir. Porque se alguém vai construir, vai acontecer a mesma coisa, porque o Senhor Deus já amaldiçoou. Se olharmos nessa Bíblia, como existem tantas realmente evidências, profecias sobre o Senhor. As profecias desse Antigo Testamento estão mais de 320 vezes sobre a vinda do Senhor Jesus. É algo muito difícil de contarmos. Mas os 320 que falam sobre a vinda do Senhor, eles por verbo, até o tempo verbal realmente realizado de forma correta sobre o Senhor Jesus. Então se olharmos em Isaías capítulo 7, versículo 14, ele fala que realmente a virgem teria um filho que o chamaria de Emanuel. Então, realmente, da mesma maneira, o Senhor nasceu de uma virgem Maria. Olhamos em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então já está profetizado que o Senhor Jesus viria de Belém, e ele nasceu em Belém. Então se olharmos em Lucas também, o Senhor Jesus, na verdade, realmente os seus pais viviam na Galileia, mas o filho para nascer, precisava nascer na Galileia, não é? Mas ele teve um grande problema, porque o Senhor Deus, ele utilizou a boca daquele rei, o imperador de Roma, e mandou para que todas as províncias, todos os reinos que são realmente têm como Roma como soberano, eles precisam fazer a contagem da população. É por isso, por causa daquela ordem do imperador de Roma de contar a população, mandou eles irem para Belém. Se não tivesse essa ordem, ele teria nascido na Galileia e isso teria se tornado mentira na palavra do Senhor Deus. Mas para cumprir essa palavra do Senhor Deus, ele utilizou a boca do imperador de Roma. Então toda Roma, todos eles começaram a realizar a contagem da população. Se olharmos em Salmos 22, versículo 16, eles juntando os malfeitores mísero, transpassaram minhas mãos e os pés. E no versículo 18 do capítulo 22 fala, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Então se olharmos em Lucas capítulo 19, da mesma maneira que o Senhor disse, realmente os soldados eles repartiram as roupas e as coisas do Senhor Jesus. Os ossos do Senhor Jesus não seriam quebrados em Êxodo capítulo 12. E em Salmos 34 já foram profetizados, e os ossos do Senhor não foram quebrados. Realmente foi quebrar as pernas dos malfeitores, mas a perna do Senhor Jesus não. E o Senhor Jesus, quando ele estava na cruz morrendo, o Senhor Jesus, primeiramente, ele não tomou o vinho que tinha a bile, então, mas quando deram o vinagre, o Senhor Jesus ele tomou. Então, como está escrito no Antigo Testamento, realmente quando foi dado vinho com o bile para o Senhor Jesus, e da mesma maneira aconteceu essa palavra. Por que o Senhor Jesus não bebeu o vinho que está a bile? Realmente tem um analgésico e ele ameniza a dor. Então o Senhor Jesus ele soube que aquele é amenizado a sua dor, é por isso que o Senhor não bebeu. Mas o novo vinho, já que ele tira azeite, o Senhor Deus ele bebeu somente o vinho novo. Então, e está escrito todos esses versículos realmente foram cumpridos. Se olharmos em Isaías capítulo 53, o túmulo do Senhor Jesus, ele está junto com o maligno e também junto com o rico. Realmente o Senhor Jesus, já que ele foi crucificado junto com os dois malfeitores, realmente com o mal e com o malfeitor, o Senhor Jesus, na verdade, ele já foi decidido que era ser enterrado com eles, mas verdadeiramente o Senhor Jesus ele foi levado para o túmulo realmente histórico de Moisés, então ele pode se tornar realmente junto com o maligno e junto com o malfeitor. Então realmente todas as palavras, até as letras, elas foram cumpridas realmente pela palavra do Senhor Deus sobre até o segundo advento do Senhor, porque todas essas promessas, elas vão ser cumpridas. Então por que que o homem ele deve depender somente da palavra do Senhor Deus? Porque toda a palavra é cumprida. Então uma vida que recebe a bênção, uma vida que pode receber a graça do Senhor Deus, somente é necessário depender da palavra de Deus. Então dependendo da palavra do Senhor Deus. Então você depender da palavra do Senhor Deus, que tipo de resultado você encontrará?
Então Pedro, ele, dependendo da palavra do Senhor Deus, ele foi para o fundo e jogar as redes para pescar. E ele pescou um número muito grande. E 2 barcos foram realmente, se encheram tanto que foram quase ao pique. Então eles realmente pegaram muitos peixes. E então ele descobriu, através daquela situação, que o Senhor Jesus era o Messias. E ele, descobrindo que ele era o pecador, ele teve uma relação correta com o Senhor. E ele recebeu a promessa do Senhor Jesus de que seria o pescador de homens, e também a vida dele foi preciosa a ser utilizada seguindo o Senhor Jesus. Realmente pela obediência de Pedro, a palavra, a vida dele foi abençoada. Então quando você depende da palavra do Senhor Deus, você pode receber a salvação do Senhor Deus. Quando há uma pessoa que está próximo da palavra, ou que está próximo da vontade do Senhor Deus, ele descobre quem é o Senhor Deus. E ele pode resolver o problema do espírito dele e assim receber a salvação. Então o Senhor, quando ele permitiu a palavra para os homens, era para o quê? Era para que os homens eles pudessem compreender corretamente sobre o Senhor, para que eles pudessem ser corrigidos pelo Senhor Deus. Então, antes de receberem a salvação, realmente eles sabiam que o Senhor Jesus era o amor, mas após receber a salvação, quando você está próximo da palavra do Senhor Deus, mais exatamente vão descobrir quem é o Senhor Deus. Saber exatamente quem é o Senhor Deus. Cada momento mais, a relação com o Senhor Deus fica bom. Então vamos procurar Jeremias, capítulo 9. Jeremias. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Versículo 23 e 24. Vamos ler todos juntos. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se olharmos aqui, aparecem as coisas que devem se gloriar e as coisas que não devem se gloriar. Quais realmente são as palavras sobre a glória que devemos fazer? Então, uma pessoa que é sábio pelo mundo, ele não deve se gloriar por causa da sabedoria mundana. O forte ele não deve realmente gloriar a sua força. Não pode estar se gloriando porque o braço dele é grosso. E então, uma pessoa que é rica não deve se gloriar das suas riquezas. Ele não pode ele ficar feliz falando, eu subi mais alguns andares porque eu comprei um apartamento. Então uma pessoa que se glorie deve se gloriar nisto. No que? Em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O Senhor Deus, do que ele se agrada? O Senhor Deus, ele se agrada daqueles que o conhecem corretamente. Então, quantas vezes realmente será que nós conhecemos o Senhor? Quanto nós devemos conhecer? O Senhor, ele é muito grande para nós conhecermos. O Senhor é um Senhor eterno. Então, nós temos realmente sabedoria, conhecimento passageira. Nós somos coitados demais, mas realmente toda a vontade do Senhor Deus é correta. E realmente, se nossa vida conhecer sobre o Senhor, quanto que nós devemos conhecer? Mesmo que nós gastemos toda a eternidade conhecendo o Senhor, nós vamos conhecer somente um pouquinho da vida sobre o Senhor. Então, mas realmente, mesmo sendo dessa maneira, enquanto nós vivemos neste mundo, nós estamos realmente de forma correta, fazendo é tentar conhecer o Senhor Deus. E então esse Senhor Deus, ele é o Senhor que faz beneficência, juízo e justiça na terra. Enquanto vivemos na vida, nós estamos provando do trabalho do Senhor Deus. Conhecemos exatamente quem é o Senhor Deus. Nós, por estarmos junto com o Senhor Deus, temos provado do trabalho do Senhor Deus. E então dessa maneira o Senhor, ele se agrada. Se nós queremos nos gloriar, devemos nos gloriar disso. Tá? Uma pessoa que depende da palavra do Senhor Deus, com certeza o Senhor irá ajudar para que possa o conhecer de forma correta. Uma pessoa realmente vai ser ajudada pelo Senhor Deus para que possa receber a salvação. Vamos procurar na Bíblia, Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, é uma palavra meio difícil. Vamos ler todos juntos.
As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e os nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Se olharmos aqui, ele fala que serão reveladas aquelas que foram escondidas. Então, realmente, todas as coisas encobertas, realmente que pertencem ao Senhor, nosso Deus, realmente aparece uma divisão das coisas que pertencem ao Senhor Deus e pertencem aos homens. Realmente, todas as coisas que pertencem ao Senhor Deus e todas as coisas que pertencem aos homens foram diferenciadas, porque o Senhor Deus é o Senhor puro, é o Senhor grandioso. E então, realmente, esse Senhor Deus tão grande, onipotente, Ele, as coisas que Ele manifestou, que Ele revelou, o que são isso? Quer dizer que tem palavras que o Senhor Deus ordenou aos homens. Tem palavras que o Senhor Deus quer anunciar aos homens. Realmente essa palavra anunciada pelo Senhor Deus durante 1700 anos que foi escrita, realmente ela foi manifestada. Então essa Bíblia, por ela ter sido manifestada, toda essa palavra, ela realmente está pertencente a nós. O que isso significa? Quer dizer que nós estamos conhecendo sobre o Senhor. Nós estamos realmente aprendendo e provando do trabalho do Senhor Deus. Esse é realmente o trabalho que para o homem é do Senhor Deus. E então, compreendendo isso e tentar realizar esse trabalho. Então você compreender e tentar realizar o trabalho, esse aí depende do homem. Realmente não temos que conhecer tudo sobre o Senhor Deus, mas existem coisas que o Senhor Deus ele permitiu e tem coisas que o Senhor Deus ele manifestou. Então nós devemos estudar e devemos ir adiante com esses ensinamentos. E então, quando nós dependemos dessa palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus ele ajuda o homem e ajuda para que eles possam receber a salvação. Se olharmos em Atos capítulo 17, versículo 11 e 12. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estavam coisas eram assim, de sorte que creram muito deles. Esses homens de Tessalônica, eles ouviram a palavra do Senhor Deus, não somente acabaram por aí, mas em todos os dias eles liam a palavra, eles tinham um coração de grande súplica para ouvir a palavra. E havia muitas pessoas que acreditavam nessas palavras, o Espírito deles puderem receber a salvação. É realmente muito bom diante do Senhor. Então, mas quando depende da palavra do Senhor Deus, a vida de fé dessa pessoa pode ser correta. Então, uma pessoa que depende da palavra do Senhor Deus, a vida não é realmente estabelecida de forma correta. O Senhor, para que a vida de fé pudesse ser estabelecida de forma correta, Ele permite essa Bíblia para nós. Vamos para Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4. Vamos ler todos juntos. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus, realmente durante 40 dias de jejum e receber a tentação, existe essa palavra que o Senhor ele disse em resposta ao diabo. O diabo, quando estava tentando o Senhor Jesus, ele utilizava sua arma como a palavra para vencer de todas as tentações. Ele está escrito o quê? O que ele disse? Está escrito, está escrito. Por que o Senhor ele lutou somente com a palavra? O Senhor Jesus, realmente porque com uma palavra ele pode destruir o diabo. Mas por que o Senhor Jesus ele somente utilizou as palavras do Antigo Testamento para vencer o diabo? Então o Senhor Jesus também, realmente ele podia usar os anjos para atacar o diabo. Mas o que o Senhor Jesus ele disse? Ele disse, está escrito. As palavras do Antigo Testamento foram utilizadas para vencer do diabo. Então, realmente, uma pessoa que recebeu a salvação da mesma maneira, ela depender da palavra do Senhor Deus para que possa vencer. Isso é realmente a forma exata que o Senhor Deus quer mostrar. O Senhor, ele quer nos mostrar como exemplo como nós devemos lutar. E então, a primeira palavra utilizada é que o homem não viverá só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra é determinada em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. O povo de Israel, eles, quando estavam 40 anos no deserto, eles teriam atravessado aquele deserto durante 40 anos. O Senhor deu maná para eles dos céus.
O Senhor, ele fez com que todos os seres humanos realmente não é porque eles fossem cultivar e ganhar as suas alimentações, mas sim realmente dos céus o Senhor Deus permitiu maná. Por que o Senhor Deus logo ele permitiu para o povo de Israel a maná? E por que mostrou aquela situação a eles? Então, para que todas as pessoas que receberam a salvação enquanto caminham o caminho de vida, eles devem buscar a palavra, a alimentação dos céus para viver as suas vidas. Realmente para manifestar esse trabalho o Senhor Deus realizou dessa maneira. Então nós, enquanto vivemos neste mundo, realmente a nossa carne ela necessita do pão, necessita da comida. Mas o que o nosso espírito verdadeiramente necessita? Realmente é do espírito. Realmente é necessário comer da palavra para que nosso espírito possa se tornar resistente. Através da palavra nós podemos vencer a tentação do diabo. Através da palavra podemos viver a vida de fé correta. Então nós precisamos ser dependentes da palavra do Senhor para irmos junto com o Senhor. Em 1 Reis capítulo 19, Elias, após a vitória da monge de Galileia, Acabe ele fez contar que Elias não havia mudado para Jezabel, e Jezabel, mandando um mensageiro, disse a Elias, ele disse, de certo amanhã até esta hora não puder a sua vida como a um deles. Então realmente disse que salvaria a vida dele. E então Elias ele fugiu para não morrer. Ele fugiu lá para baixo até Berseba. E chegando até aquela aldeia, ele estava sentado debaixo de um zimbro, quase morrendo. Então, mas o Senhor enviou um anjo a ele. Enviando um anjo, disse a ele, e deu a ele realmente um pão cozido e a água, uma botija de água. Então Elias, ao levantar, ele havia comido esse pão cozido e água de botija e ele caiu de novo. Então o Senhor realmente o levantou e fez com que ele pudesse comer novamente o pão e a água. E deu a força para ele para pudesse chegar até Horebe, pela força dada pelo Senhor Deus. E então ele chegou até o monte de Horebe, realmente a monte do Senhor Deus. O que isso ensina para nós? Realmente um ensinamento muito importante. O pão cozido, realmente a comida é comida. Mas o pão realmente cozido é o pão do sofrimento. Realmente, enquanto nós vivemos neste mundo, dependendo da palavra do Senhor Deus, quando nós dependemos da palavra do Senhor Deus, é necessário do sofrimento. Nós temos uma vida de obediência à palavra do Senhor Deus, é necessário do sofrimento. O que é a água? A água realmente ensina um ensinamento do Espírito Santo. Nós estamos comendo da palavra do Senhor Deus, sermos conduzidos pelo Espírito Santo, nós estamos fazendo realmente a aventura, realmente o andamento, a peregrinação pelo deserto pela palavra do Senhor Deus. É por isso que se olhamos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, realmente como pequenos, realmente crianças pequenas, nós precisamos desejar do leite racional, por hora que nós pudéssemos chegar a graça, realmente a salvação da palavra do Senhor. Realmente as crianças recém-nascidas, os bebês, eles o que eles necessitam? Eles necessitam continuamente beber do leite maternal, não é? Da mesma maneira, eles podem receber os nutrientes, o gosto, realmente a hidratação, tudo que vem desse leite da mãe. Realmente, até o primeiro ano de vida, o segundo ano de vida, diz que vai mudando realmente o nutriente que sai do leite da mãe. Então, realmente, dizem quando é muito necessário o leite principal, o inicial que sai das mamas da mãe. Então, é necessário o bebê tomar esse leite realmente na primeira hora. E então, realmente, a palavra, qual é necessária para nós, para as pessoas que receberam a salvação? O Senhor Deus, ele preparou todas as palavras necessárias para as pessoas que receberam a salvação. Realmente, como as crianças pequenas, quando eles nascem, o Senhor ele já preparou leite para as pequenas crianças. O Senhor também ele preparou 66 livros para nós após recebermos a salvação. E então nós precisamos comer dessa palavra e precisamos caminhar o caminho da vida. E então, através da palavra do Senhor Deus, quando nós somos dependentes, nós podemos viver bem a vida de fé. E então, quando uma pessoa que depende da palavra do Senhor Deus, ela pode vencer do pecado e pode ser exaltada realmente de forma gloriosa. Vencer do pecado do Senhor Deus e pode ser edificada diante do Senhor Deus. Se olharmos em João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Não podem ouvir errado. A palavra do Senhor Deus não é tediosa, tá certo? É a verdade. A verdade, a palavra do Senhor Deus é a verdade. E se olharmos em Salmos 119, do versículo 9 a 11. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Com todo o meu coração te busquei, e não me deixeis desviar os teus mandamentos. Então realmente eu decorei bastante das palavras do Senhor Deus, mas até hoje eu decoro. Realmente eu vivia decorando as palavras do Senhor. Realmente como é que o homem ele pode ser purificado? Realmente não dá somente por causa da sua vontade, porque a vontade do homem é muito fraca. Mesmo tem o coração de querer viver de forma correta, mas não dá. E então, em certos momentos ele fica difícil, fica no sofrimento.
Mas essa palavra ajuda ele a vencer isto. E então a palavra do Senhor Deus, uma pessoa que depende da palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus faz com que esses homens ele possam ser utilizados de forma correta pelo Senhor. E então a palavra do Senhor Deus, ela ser dependente, as pessoas serem dependentes da palavra do Senhor Deus, eles têm um restante da vida que pode ter ramos, pode ter realmente que vai restar para a eternidade. Vamos trocar Salmos 119. Salmo 119, desde o versículo 7 até o 11. Salmo 119, do 7 ao 11. Essa palavra, mesmo lendo, o nosso coração fica bom. Quando o seu coração estiver difícil, você lê essa palavra, ganha forças. Versículos 7 ao 11, vamos ler todos juntos devagar. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra do meu coração, para eu não pecar contra ti. Então aqui a palavra do Senhor Deus, o que ela foi dada para nós? Está escrito dessa maneira, já que ela é completa, ela pode purificar nosso espírito. Então após recebermos a salvação, nosso espírito realmente, nossa vida de fé, ela mesmo parecendo que sendo enfraquecido, o Senhor ele pode fortalecer o nosso coração, realmente restauração da nossa vida de fé. E então, da mesma maneira, realmente ele dá a sabedoria aos homens, realmente ser sábio de forma correta, porque a Bíblia é totalmente correta, não é? É tudo verdade. É por isso que se está escrito na Bíblia, se nós conseguimos segurar a isso, nós podemos vencer. E então, através da palavra da Bíblia, nós podemos nos tornar sábios. E através da palavra da Bíblia, realmente nosso coração ele se torna feliz. E então a palavra do Senhor Deus, por ela ser correta, nossos olhos eles podem ser abertos. E então realmente o Espírito do Senhor Deus, ele realmente conduz as pessoas até a sua vontade. Ele realmente conduzindo, através, dependendo da palavra do Senhor Deus, e consegue ultrapassar nessa vida, ele pode receber realmente a grande glória, pode ter uma vida com grande significado, pode ser utilizada pelo Senhor Deus. É por isso, você depender da palavra do Senhor Deus, nós aprendemos algumas partes disso, e de realmente pensar em outra forma, o que é realmente esse formato de nós mudarmos o nosso coração. Então, em Lucas capítulo 5, através da palavra que Pedro disse, nós podemos pensar sobre isso. Então, Pedro, ele disse, Mestre, realmente nós nos esforçamos durante toda a noite, mas não havia nada que tivéssemos pego. Mas eu, pela sua palavra, realmente lançarei as redes. Pedro, por depender, confiar na palavra do Senhor, ele lançou as redes. Existe algo que primeiro ele precisa jogar fora antes de depender da palavra, de confiar na palavra, não é? No mar da Galileia, Pedro, ele realmente pescou a vida toda. E quem sabe muito bem o mar da Galileia é o Pedro. Nós podemos pensar dessa maneira. E quem sabe muito bem sobre os peixes é o Pedro. Mas, realmente, quando é que o peixe ele é bem pego? Onde? Realmente Pedro, ele sabe muito bem dessas sabedorias. Porque ele viveu como pescador na Galileia. Mas o Senhor, realmente, no momento onde não havia realmente nenhum peixe para ser pego, realmente era um momento onde eles guardavam todas as coisas e precisavam ir descansar. Mas o Senhor Jesus disse para eles irem para o alto mar para pescarem. Realmente, logo no momento onde o peixe não é pego e ainda logo no lugar mais fundo. E então Pedro, realmente ele, para obedecer essa palavra do Senhor Jesus, ele primeiramente é necessário jogar fora toda a sua dependência, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, todos esses peixes que eles pegaram, todo o pensamento, toda a sabedoria que ele tinha, ele precisa largar. Então realmente é necessário largar para assim ele possa depender da palavra do Senhor Deus. Por fim, nós dependemos da palavra do Senhor Deus. O contrário disso nós dependemos da situação e o ambiente visível aos nossos olhos. Depender do conhecimento humano é você ser contra da confiança da palavra. O contrário de confiar na palavra é você confiar na sua experiência. Enquanto nós vivemos a nossa vida, nós não devemos confiar nas coisas visíveis.
Não se deve confiar na sua experiência. Não se deve confiar na sua sabedoria. Realmente, a maneira da vida dele pode ser dessa maneira, mas a vida de fé ela não pode ser dessa maneira. Então, realmente, ser uma vida correta, que tem um significado diante do Senhor Deus, é necessário depender da palavra de Deus. Então, na Bíblia está escrito dessa maneira. 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler todos juntos. Porque andamos por fé e não por vista. Então, se olharmos aqui, a fé e a vista, elas são usar o contrário, não é? Realmente as coisas visíveis, você seguir as coisas visíveis, é você ser o contrário de depender, confiar na fé. Mas você realizar as coisas através da fé, quer dizer que você vai contra o ambiente, contra a experiência real, a experiência mundana, realmente a experiência própria. Então nós dependemos da palavra do Senhor Deus, realizarmos através da fé, é o que o Senhor Deus com certeza irá abençoar. Pedro, quando dependeu da palavra do Senhor Deus, ele desprezou todo o seu conhecimento e sabedoria, jogou fora toda a sua situação, ele negando todas essas coisas, somente pela palavra do Senhor Deus, quando ele obedeceu, o resultado dele foi preenchido, e a vida dele foi utilizada diante do Senhor Deus, realmente com grande uso. Então, da mesma maneira, se olharmos na Bíblia, o Senhor Deus, ele sempre manda as pessoas realizarem o contrário da situação. No momento de Noé, não estava chovendo em nenhum momento, mas o Senhor disse que faria chover e destruir todo este mundo e mandou ele construir um barco. Mas com o conhecimento de Noé, não tem como ele construir um barco, não é? Porque não chove dos céus, mas realmente chover dos céus, realmente cobrir com a água toda essa terra. Ele não consegue compreender, mas mesmo assim, ele dependendo da palavra do Senhor Deus, ele construiu. Então sua família foi salva. Em Números capítulo 21 aparece sobre as serpentes abrasadoras. O povo de Israel estava reclamando, murmurando contra o Senhor Deus. O Senhor Deus enviou as serpentes abrasadoras para que todo o povo fosse julgado. Então o povo começou a realmente pedir ajuda para Moisés. E Moisés, orando ao Senhor, o Senhor disse para fazer uma serpente de bronze. E para todas as pessoas que foram picadas pelas serpentes abrasadoras, elas precisam olhar para a serpente de bronze para ficarem vivas. Então o Senhor Deus permitiu até o método e até a maneira de serem vivos. Mas realmente todos que viram eles foram salvos. Mas para você poder viver, sobreviver naquele lugar, você precisa olhar. Para você olhar, o que você precisa fazer? Você precisa jogar fora toda a sua experiência, todo o seu pensamento carnal. Porque se você foi picado pela serpente abrasadora, qual é a maneira realmente principal que deve fazer? Você precisa dar um remédio, você precisa corrigir esse problema. Mas você fazer uma serpente de bronze só olhando, você vive? E as pessoas consideram isso como se fosse algo absurdo. Mas isso foi a ordem do Senhor Deus. O Rio Jordão, para ele cessar, o sumo sacerdote levou os 10 mandamentos, a arca da aliança, para o Rio Jordão. E o Rio Jordão, assim ele cessaria. Foi dada essa palavra do Senhor Deus. E da mesma maneira, quando o sumo sacerdote ele pisou sobre o Rio Jordão com os 10 mandamentos, o Rio Jordão ele parou. Então eles levaram essa arca da aliança e pisarem sobre o Rio Jordão, isso é algo fácil. Mas algo mais difícil do que isso é você acreditar, é você depender dessa palavra do Senhor Deus. Então o Senhor realmente ele chamou as pessoas para realizar as coisas quase que fossem impossíveis. Durante 6 dias o Senhor disse para eles darem a volta sobre o castelo de Jericó uma vez por dia. E no 7º dia darem 7 voltas e gritarem trocando as trombetas para derrubar o castelo de Jericó. Realmente onde que existe um plano, uma estratégia para derrubar um castelo. Mas o Senhor, conforme a ordem dele, todas as pessoas deles cumpriram, o castelo foi derrubado. Realmente o general Naamã, eles mandaram ele para ir entrar no Rio Jordão 7 vezes sair. Primeiro o general, ele ficou falando, por que está mandando eu entrar no Rio Jordão? Realmente eu tenho águas muito mais limpas na Síria, realmente na minha terra. Mas por que está mandando eu entrar nesse Rio Jordão 7 vezes? Mas o servo ele disse de forma sábia, Senhor, se ele te ordenasse algo difícil, você teria feito. Mas realmente como é algo fácil? Entrar 6 vezes, saiu e entrou. Realmente nada aconteceu, mas na 7ª vez quando ele entrou e saiu, realmente toda a sua pele ela foi curada e estourou como se fosse um bebê. Então até as coisas impossíveis realmente não foram pedidas. Foi algo possível, algo fácil.
O Senhor Jesus disse: lançai as redes no alto mar. Ordenou para ele e ele obedeceu. E o resultado disso é você ser utilizado, experimentar o trabalho do Senhor Deus. Você ter uma vida usável diante pelo Senhor Deus. Você ter uma relação de amor com o Senhor Deus, uma vida surpreendente, que é um ponto importante para a sua vida. Depender da palavra, confiar na palavra do Senhor Deus. O contrário disso são as coisas visíveis. A situação, você depender da sua experiência. A vida de fé não é feita dessa maneira. A vida de fé é você depender, confiar na palavra do Senhor. Quando você confia na palavra do Senhor Deus, a vida de fé ela é possível. Realmente, por que as coisas que parecem impossíveis, as coisas que não irão acontecer? Realmente, por que o Senhor ele fica mandando nessas coisas nós realizarmos? Então, porque o Senhor ele quer ver se nós dependemos, confiamos na palavra do Senhor Deus. Ele quer ver a nossa fé. E então nós precisamos depender da palavra do Senhor. Quando nós estivermos pregando, da onde que nós vamos depender? Realmente, se olharmos, o marido ele é muito duro, a esposa é muito dura. O meu familiar ele está realmente numa igreja herege. Realmente parece que não tem nenhuma resolução. Mas vão olhar para a situação, para o seu pensamento ou vão depender da palavra de Deus? Creia no seu Filho Jesus Cristo e assim tudo isso será acontecido. Então realmente é necessário nós crermos na promessa do Senhor. É necessário cumprirmos na promessa do Senhor. Porque realmente o Senhor ele tem o poder de realizar. Mesmo que não seja agora, neste exato momento. Mas se nós continuarmos a orar diante do Senhor, o Senhor ele vai permitir uma chance. Então no meio da floresta existem muitas dificuldades. Nós realmente somos filhos do Senhor Deus, mas existe muito sofrimento e tristeza. Mas por que eu tenho que receber tanto sofrimento neste mundo? Realmente por que eu sou tão pobre? Por que eu sou tão doente assim? Porque existe um significado do Senhor, existe uma vontade do Senhor Deus. As pessoas que são utilizadas pelo Senhor Deus, eles realmente passaram toda a sua vivência diante do Senhor. Davi, antes de se tornar rei, ele tinha uma vida tão difícil, sofrida. Ele recebeu um grande sofrimento. Antes de se tornar o governador, ele vivia realmente como escravo. Ele foi levado até a prisão por causa de um pecado que não foi cometido por ele. Mas o Senhor Deus o abençoou. Enquanto vivemos neste mundo, nós estamos passando por esse teste do mundo realmente tão perigoso. Mas nós cremos nessa palavra do Senhor Deus. Nós temos a certeza do sacrifício diante do Senhor Deus. Nós temos a certeza diante da salvação do Senhor. Então eu estou dependendo dessa palavra da salvação, da promessa de Deus. Eu preciso crer, não é? Se eu tenho uma dificuldade, se eu tenho um sofrimento, eu preciso me depender do Senhor, porque o Senhor ele me escolheu. Existe uma palavra chinesa, Seongjima. Na China ao norte, havia um velho, e o velho ele criava um cavalo, e esse cavalo um dia fugiu de casa, e as pessoas da aldeia começaram a falar: você perdeu o único cavalo que você tinha, o que vai acontecer com você? Mas o velho falou: realmente, como eu vou saber que isso vai se tornar uma bênção para mim? E o cavalo que fugiu, ele trouxe vários cavalos de volta para a sua fazenda, e todas as pessoas falaram: você tornou um rico. Mas o que o velho lhe disse? Como é que eu vou saber isso vai se tornar um castigo? E então esse único filho que ele tinha, ele estava andando com os cavalos que foram trazidos, e ele caiu e machucou sua perna, quebrou a perna. E as pessoas da aldeia falaram: isso foi uma maldição, isso não foi uma bênção. Mas então o velho disse: mesmo o filho, ele se tornar um coxo, ter quebrado a perna, mas como vamos saber se isso vai se tornar uma bênção? Mas de repente aconteceu uma guerra. Vieram os bárbaros que invadiram. Todos os jovens da aldeia foram para a guerra e muitas pessoas morreram. Mas o filho, já que era um coxo, ele não foi para a guerra. Então realmente é necessário ir até o final para saber. E então no que nós precisamos crer? Nós precisamos confiar na palavra do Senhor Deus. O que o Senhor Deus é justo. Nós precisamos depender desse ramo. O Senhor Deus, Ele é justo para aqueles que são seus filhos que receberam a salvação. O Pai, Ele é justo com seu filho. Realmente o Senhor Deus, será que Ele não vai fazer a justiça para aqueles que receberam a salvação? Aquele que realmente, verdadeiramente recebeu a salvação diante do Senhor Deus, mesmo que a situação é difícil, realmente sofrida, triste, o Senhor Deus com certeza Ele é justo. Nós precisamos depender dessa palavra, porque o Senhor Deus, Ele deseja que realmente nós possamos crescer, nós precisamos depender disso, nós precisamos confiar na palavra. E então Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Então realmente, mesmo que pareça um sofrimento, parece um castigo, mas como é que vamos saber se isso vai se tornar uma bênção? Todas as coisas diante do Senhor Deus, o Senhor Deus, Ele fará justiça, Ele fará realmente o que é justo. Realmente o Senhor Deus, Ele não permite o sofrimento ou o teste, realmente a tentação que não é suportável pelos seus filhos. Realmente Ele permite somente o tanto que nós possamos ser contribuintes dessa palavra do Senhor Deus, que nós possamos estar realmente dependentes, confiados na palavra do Senhor Deus. Uma pessoa que confia na palavra do Senhor Deus não vive confiando nas coisas que ele vê. Realmente, se mudarmos de ângulo, uma pessoa para confiar na palavra do Senhor Deus, o que ela precisa fazer? Como realmente Pedro, realmente qual a sabedoria ele teve? Como ele foi confiando na palavra do Senhor Deus? Através da forma de Pedro, nós precisamos aprender sobre essa sabedoria. Vamos trocar Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Versículo 3. Versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Vamos ler todos juntos. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5 eu irei ler. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Se olharmos o processo até Pedro ele confiar na palavra do Senhor, primeiramente o Senhor Jesus subiu sobre o barco de Pedro e pediu para que afastasse da praia, e assim o Senhor ele ensinou a sua palavra para as pessoas que estavam na praia. E após terminar a sua palavra, ele disse para ir para o fundo, para alto mar, para pescar. Então, essa palavra, antes dessa palavra ser dita para Pedro, o Senhor já havia pregado muitas palavras. E Pedro, ouvindo essa palavra, já que era realmente o barco dele, ele ficou sentado ouvindo toda a palavra do Senhor. E por ter ouvido tanta palavra suficiente, então assim ele ganhou a força de depender, confiar na palavra do Senhor Deus. Se ele não tivesse ouvido uma palavra suficiente diante do Senhor, se alguém tivesse dito realmente desde o início, vá para o fundo jogar as suas redes ao mar, ele com certeza pode ser que não tenha cumprido, realmente obedecido essa palavra do Senhor. Então não é necessário nós estarmos fazendo um teste, porque já está definido o resultado, não é? Mas se nós testarmos, pode ser que isso aconteça. Pedro, ele, para confiar na palavra do Senhor, ele já ouvia palavras o suficiente. Os ensinamentos do Senhor Jesus eram diferentes dos intérpretes da lei daquele tempo. É por isso que em Mateus capítulo 5... desde os 5 até os 7, todos os ensinamentos, as palavras do Senhor Jesus, realmente ele ensinava essa população, realmente era diferente daqueles intérpretes fariseus. Realmente todas as palavras do Senhor. Enquanto Pedro estava ouvindo todos os ensinamentos da palavra, ele com certeza deve ter realmente emocionado seu coração. Então com certeza ele deve ter se assustado com a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor era diferente dos fariseus e intérpretes da lei. Era totalmente diferente desses mestres. Realmente ele percebeu que o Senhor era totalmente diferente. E assim, por ele ter confiado nessa palavra do Senhor, realmente Pedro, por essa palavra do Senhor ter molhado o seu coração, então ele pôde confiar na palavra do Senhor. Ele pôde deixar a sua experiência de lado. Toda a sua sabedoria de lado ele pode deixar. E então nós também, para dependermos da palavra, confiarmos na palavra, o que devemos fazer? Após recebermos a salvação, nós precisamos ouvir uma quantidade suficiente de palavra. Não é ouvir somente uma vez. Ouvirmos no domingo, ouvirmos na quarta-feira, ouvirmos realmente nas reuniões de grupos, realmente individualmente, coletivo, juntos, nós estamos próximos, em comunhão, ouvimos a palavra, realmente o suficiente é bom. Realmente se nós ouvirmos o suficiente essa palavra e fomos ao mundo, depois voltamos para ouvir novamente, como seminário de inverno, nós estamos nos reunindo totalmente para ouvirmos as 4 palavras de uma vez, realmente tem um maior significado, não é? Não é? Então, durante uma semana, quando nós fazemos as pregações de semana, realmente de vida, realmente é muito importante, porque nós não vamos para o mundo, nós estamos todos reunidos para ouvirmos a palavra. Tem uma maior efetividade. Então, por que é assim? Porque ouvir a palavra de forma suficiente. Quando você ouve a palavra de forma suficiente, tem a força, o poder da palavra na sua vida. Então, assim, uma pessoa ela pode ser presa à palavra do Senhor Deus. Por isso que em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.
Realmente aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam. Realmente aqueles que ouvem são aqueles que realmente realizam. Realmente é por isso que na palavra do Apocalipse realmente não parece que foi somente uma pessoa que ouviu, mas realmente são várias pessoas que leram e várias pessoas que ouviram. É por isso que realmente dentre todas essas pessoas também, realmente não somente ler e ouvir dessa palavra, mas não somente ensinar, mas individualmente é necessário você estar próximo da palavra do Senhor Deus. E como aparece em Salmos capítulo 1, versículo 2, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então realmente estar molhado da palavra do Senhor Deus, você confiar na palavra de Deus. E então por que o poder do Senhor Deus ele não tem grande influência na minha vida? Por que a palavra do Senhor Deus não tem grande poder, trabalha na minha vida? Porque eu não ouvi a palavra de forma suficiente, realmente ouvi somente vagamente, e então não existe poder da palavra. Ouvir a palavra de forma suficiente. Ou para ouvir a palavra de forma suficiente, é necessário você aprender essa palavra. Para você continuamente aprender a palavra do Senhor Deus, é necessário da humildade e esforço. O que é necessário? Do esforço e da humildade. No mesmo lugar, estamos todas as pessoas, elas ouvindo essa mesma palavra, ouvindo o mesmo tema, mas a palavra, para as pessoas que ouvem, a quantidade, a profundidade é diferente para cada pessoa. Mesmo que 1000 pessoas estão sentadas, não são 1000 pessoas que ouvem. Realmente elas são bem diferenciadas entre a profundidade e a quantidade, porque realmente depende do esforço e da humildade de cada coração. Realmente continuamente tentar ter esse esforço de aprender a palavra do Senhor e ter realmente essa humildade de querer aprender a palavra. Quando você tem esses dois ajuntados, então a quantidade que você aprende é muito maior, a profundidade do ensinamento é muito maior. E então uma pessoa que recebeu a salvação durante 5, 15, 20, 30 anos de salvação, realmente já passou essa palavra, mas ele fala, eu já ouvi demais essa palavra, é parecida, então ele somente ouve de qualquer jeito, vagamente. E essa pessoa tendo ouvido a palavra, mas durante a vida de ouvir essa palavra, ele nunca recebeu a emoção ou ensinamento. Já faz muito tempo que ele não sente isso, então quer dizer que é uma pessoa que precisa se arrepender agora, isso não é? O esforço e a humildade, eles decidem a quantidade e a profundidade. Maria esteve sobre os pés do Senhor Jesus, ouvindo muito bem a palavra do Senhor. Por ter ouvido muito bem a palavra do Senhor, ela soube que o Senhor Jesus iria morrer e ressuscitar. É por isso que ela pegou aquele perfume que custava 300 denários e jogou sobre o Senhor Jesus. Paulo, em Drua, ele estava evangelizando até a noite. E até no tardar da noite ele estava pregando a palavra. Realmente é difícil para a pessoa que prega essa palavra, mas a pessoa que ouve também, se não tem esse esforço e não tem a humildade, ele não consegue ouvir essa palavra. Em Neemias capítulo 8 também, quando Esdras ele estava pregando a palavra para o povo de Israel, o dia todo eles ouviram e eles compreenderam, e na manhã do dia seguinte eles foram para a frente de Esdras dizendo que nós queremos aprender a palavra. Esse esforço e humildade, se tiverem isso, com certeza o Senhor Deus irá abençoar. Você precisa ouvir a palavra de forma suficiente para que essa pessoa possa confiar na palavra, possa depender da palavra. Se eu for pregar um pouco mais, nós dependemos, confiamos na palavra. Pedro, da mesma maneira, ele tem jogado a rede, foi e pescou. E após isso, Pedro, ele, através da rede que é o Evangelho, ele resgatou muitas pessoas. O Senhor Jesus, quando disse para Pedro para ir ao alto mar para pescar, ele ter obedecido a essa palavra, ele ter confiado nessa palavra, ele jogou as suas redes. Então nós, quando confiamos na palavra do Senhor, o que nós devemos fazer? Cada um de nós podemos pensar. Moisés, ele foi para o Egito para salvar as pessoas, porque houve realmente a decisão, a vontade do Senhor Deus. É por isso que ele foi e resgatou o seu povo. Apóstolo Paulo, ele foi estabelecido como apóstolo dos gentios, e ele pregou esse evangelho, realmente dependeu da palavra, confiou na palavra permitida a ele. E diversas vezes ele evangelizou, para que muitas pessoas, gentios, pudessem ser levados ao Senhor. E nós, quando dependemos da palavra, o que nós devemos fazer? Quando nós confiamos na palavra, nós devemos obedecer à palavra do Senhor. Nós confiamos na palavra do Senhor. Nós precisamos cada momento conhecer mais sobre o Senhor e estamos próximos do Senhor. O Senhor, ele realmente é necessário estar próximo ao restante da nossa vida para que nós possamos cumprir os mandamentos do Senhor. Obedecendo à palavra do Senhor, nós estamos próximos da palavra do Senhor. E assim conhecemos mais o Senhor. E quanto mais conhecemos o Senhor, mais veneramos o Senhor e obedecemos a sua palavra. E então nós confiamos nessa palavra do Senhor. Nós pregamos a sua palavra.
Então, assim, nós precisamos esforçadamente pregar esse evangelho. Quando nós confiamos na palavra do Senhor, o Senhor, ele permite as mãos e trabalhos voluntários. De forma mais esforçada, realmente com o maior sacrifício nós devemos ter em nossos corações. Nós confiamos mais na palavra do Senhor, nós precisamos amar os irmãos e irmãs. Confiando na palavra, nós precisamos considerar como preciosa a igreja. Confiando na palavra, as irmãs, elas precisam obedecer aos irmãos e sujeitar, não é? Isso vocês não querem? Confiando na palavra, é necessário você conduzir os seus filhos diante da palavra do Senhor Deus. Então, existem realmente muitas palavras que nós devemos confiar. Então, muitas das palavras que foram permitidas para mim, eu preciso segurar essas palavras. Então, dia a dia eu preciso viver. Em Mateus capítulo 6, versículos 36, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e assim as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Realmente, se a pessoa que confia verdadeiramente nessa palavra, primeiramente precisa buscar o seu reino e a sua justiça. E assim, com certeza, poderemos experimentar esse resultado. Uma pessoa que confia na palavra do Senhor, o Senhor de forma certeira vai abençoar. Mas uma pessoa que despreza a palavra, o que acontecerá? É uma pessoa que despreza a palavra. O Senhor Deus, ele vai julgá-lo através da sua palavra. Se olharmos na Bíblia, tem muitas pessoas que não têm medo. Muitas pessoas ouviram pouca da palavra do Senhor e lançaram fora, jogaram fora a palavra do Senhor. E quem foi essa pessoa? Foi Josias. Vamos procurar Jeremias capítulo 36. Jeremias capítulo 36. Versículo 20. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo da câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que tomasse o rolo, e Jeude tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu-o aos ouvidos do rei, e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam no trono do rei. Ora, o rei estava assentado na casa de inverno, pelos 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo e estava sobre o braseiro. É uma pessoa que não tem o medo. Ele pegou esse rolo que está escrito a palavra do Senhor, ele pegou com canivete e foi cortando pouco a pouco e jogou sobre o fogo. E toda a palavra do Senhor, o rolo que estava escrito a palavra do Senhor, ele jogou sobre o fogo. Ele jogando fora a palavra do Senhor, será que a palavra do Senhor ele vai ser jogada fora, vai desaparecer? E por fim o Senhor, ele disse para Jeremias, todos aqueles rolos que foram destruídos, escrever novamente através de Jeremias, para que enquanto o Senhor Deus ele não desaparecer, a Bíblia não desaparecerá. E Josias, que fez essas ações, o que será que aconteceu por fim na vida dele? Capítulo 22, versículo 19. Aconteceu dessa maneira. Vamos ler todos juntos. Em sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Por fim, por ter desprezado a palavra do Senhor Deus, Josias ele foi desprezado pelo Senhor. E por fim, ele não conseguiu nem ser sepultado, e ele foi lançado eternamente para o fogo do inferno. Uma pessoa que despreza a palavra do Senhor Deus, ela vai ser julgada pela essa palavra. Uma pessoa que recebeu a salvação precisa confiar na palavra do Senhor. Precisa viver essa vivência de confiar na palavra do Senhor. É necessário confiar nessa palavra do Senhor Deus para viver uma vida especial, uma vida abençoada diante do Senhor Deus. Você precisa confiar na palavra do Senhor Deus para que eternamente sua vida possa ser abençoada. Repitam comigo. A palavra do nosso Senhor Deus será eterna. Somente a palavra é algo eterna. E então será exato como devemos viver a nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós agradecemos. O Senhor nos permitiu a Sua palavra, fez com que nós pudéssemos conhecer o Senhor.
compreendemos o Evangelho e assim recebemos a salvação, e por dependermos da Sua palavra, o Senhor permitiu muitas palavras para que nós pudéssemos viver a nossa vida. O restante da nossa vida agora, que a palavra do Senhor Deus possa se tornar a nossa alimentação, e que a palavra do Senhor, enquanto ela esteja mais próxima de nós, para que a nossa vida a cada momento possa ser renovada. Senhor Deus, como Pedro, ele dependeu da sua palavra e foi para o fundo do mar para pescar. Da mesma maneira que a vida dele foi utilizada de forma graciosa, que nossa vida também possa se tornar uma vida que possa ser utilizada de forma preciosa. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Amém.